estar aqui dividindo com vocês algumas reflexões, né? À luz da doutrina, à luz do Evangelho. E hoje nós recebemos esse desafio de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, e trazer um pouquinho do que a gente conseguiu compreender através dos estudos. Eu lembro que nós abrimos todas as janelas ao máximo pelo protocolo sanitário, mas se tiver algumas das janelas com um vento muito forte, se alguém quiser dar uma encostadinha, desde que fique um pouco aberto, não tem problema, tá? Muito bem. Então, a gente começou tentando trazer a tradução, né, de candeia e de alqueire, para que aí a gente comece a fazer as interpretações do capítulo. Candeia, traduzido para os dias de hoje, nós teríamos como se fosse um lampião. Para alguns jovens há mais tempo, a antiga lamparina, né? Aquele equipamento que ia querosene dentro e que aí tinha um objeto na ponta, por vezes pano ou outro objeto, que permitia ficar aceso, né, e servir de iluminação. E o alqueire, que traduzindo era um cesto de vime, um cesto que era utilizado na ocasião para a medição de grãos. Hoje nós temos a balança, né? Mas naquela época era um cesto que tinha uma proporção que se utilizava para medição de grãos. E já no início do capítulo, Mateus nos traz que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Porque não faz muito sentido, né? Se faz justamente o contrário, se coloca sob o alqueire. Porque se nós acendermos uma vela, uma candeia, e colocarmos algo em cima, nós perdemos o principal objetivo, que é de, através daquela iluminação, nós conseguirmos ou atuar em determinadas atividades, ou a atividade de comunicação entre os seres naquele ambiente, e todas as outras atividades que já foram feitas com recursos de iluminação como essa. E já em seguida, Lucas vem e nos traz que nada deve ser secreto. Nada deve ser secreto que não possa ser visto. Então já começa a trazer um pouco da questão da iluminação para conhecimento. Nada deve ser secreto que não possa ser visto. Ainda na introdução do capítulo, os apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, por que por parábolas então? Porque se o objetivo é de fato de fazer com que se entenda o porquê da luz, o porquê da necessidade de conhecimento, o porquê da interação através do conhecimento, por que então falar por parábolas? E Cristo responde aos apóstolos: porque a vocês foi dado a visão do reino dos céus. Vocês estão com essa oportunidade, mas a eles não. E aí, antes de nós começarmos a fazer um link, não é, com a parábola e com as nossas necessidades como seres, é muito importante que nós consigamos estudar um pouco em uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos mentores espirituais que auxiliaram na tradução. É um livro de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos.
e que Kardec pergunta: Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a lei? Então pergunta: todos os homens tiveram a condição, tiveram a possibilidade de conhecer a lei de Deus, por óbvio, né? E os mentores espirituais dizem a Kardec: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que as compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então, todos nós, de alguma maneira, acessamos a lei de Deus, acessamos as leis morais, ou a necessidade das, acessamos a necessidade do desenvolvimento espiritual. Pela questão 619, nós só não estamos ainda preparados. E em seguida diz assim: a lei de Deus é a lei plena, mas o alqueire vem sendo retirado de cima da candeia. Olha que importante isso. Conforme nós conseguimos olhar para a luz. Porque isso é um ciclo, é um processo. É como se tivesse o alqueire sobre a candeia e que quando removesse, a luz fosse forte demais para nós conseguirmos olhar para ela. E por isso a candeia é retirada de forma gradativa. Por isso é aos poucos. Aí a gente consegue já materializar um pouco da necessidade de todos nós enxergarmos a luz, o conhecimento, o entendimento. E aí o convite é para nós pensarmos um pouco, mesmo que de forma material, porque nós precisamos entender o quanto que de luz é importante para cada um dos estágios. A luz física, por exemplo, ela é imprescindível. Para os mais jovens, ela é quase que tudo. Até porque se terminar a luz, termina a internet, né? Se terminar a internet, terminou tudo. Parece que não tem mais vida se terminar a internet, né? E a gente não está nem olhando para a necessidade das máquinas na fábrica, que é computadorizada, mas que também tem o gerador, mas a gente não está nem olhando para isso. A preocupação maior é que pare a internet. A gente já não consegue mais viver sem isso. Ou talvez a gente vai se preocupar que alguns problemas domésticos vão começar, né? Porque daí o filho vai sair do quarto, a filha vai sair da rede social, daí nós vamos ter que jantar junto. Daí vai começar os problemas, né? Então não pode ficar sem luz. Mas vamos tentar entender a importância da luz, da energia. O quão hoje para nós é indispensável. Fisicamente falando. Daqui a pouco nós já vamos fazer um link com o entendimento, com o conhecimento. Mas o quão é importante para nós hoje. E também o quanto que de melhora a luz trouxe de praticidade, de facilidade, de tecnologia, de ciência também, né? Mas quanta coisa evoluiu quando a luz se tornou verdade na sociedade. E aí, com isso,
nós precisamos fazer um circuito do tempo para tentar entender o quanto que dessa luz, que antes a gente deu exemplos materiais, mas quanto que dessa luz que nos trouxe verdade. E aí aqui eu vou plagiar, né, a fala do meu companheiro Galvão, né, que ele sempre diz que nós não somos melhores porque ainda nos falta a verdade. Nós não temos ainda toda a verdade, nós temos a nossa verdade. Que a nossa verdade não nos permite abdicar de muitas coisas. A nossa verdade nos leva sempre para um ciclo material. Porque o nosso sentimento de facilidade ainda é pelas conquistas. Mas na maioria das vezes, conquistas materiais. Então nos falta muito a verdade. Mas esse ciclo de luz que nós, como humanidade, estamos percorrendo, é muito importante que nós venhamos sempre a lembrar dele. Então nós tivemos lá Moisés, que teve lá seu desafio, seu comprometimento, seu compromisso com aquele momento da sociedade, que estava lá naquela busca de libertação do povo, que precisou também em determinado momento desse trajeto se isolar para depois de um bom tempo trazer lá, né, a tábua dos mandamentos ou a pedra dos mandamentos, porque para aquele momento se fazia necessário ou começa a fazer necessário alguns limites de disciplina, de compreensão, de dedicação, principalmente de respeito, porque daí já começa a linkar a necessidade do amor ao próximo, começa a espiritualidade a perceber neste momento que nós começamos a nos desrespeitar e começamos a nos isolar do que é esperado, do que foi programado, do que foi escolhido por nós mesmos. E aí nasce lá aquelas leis: não mateis, não roubareis, né? Não cometereis adultério. Uma série de questões que é preciso para nos trazer de volta, para começar a cumprir esse processo, porque a candeia aos poucos está saindo de cima o alqueire aos poucos está saindo de cima da candeia. A luz começa a aparecer e a gente começa a ter ações que nos distanciam dela. Por isso Moisés tem esse papel importante para a época, de tentar através da pedra dos mandamentos nos trazer de volta, para que nós consigamos, na época conseguissem, né, andar de acordo com o que é esperado. Na sequência, depois de um bom tempo, as coisas começam de volta a não dar certo. Nós começamos a nos matar uns aos outros em nome de Deus. Acontece até hoje, né? Mas muito mais no processo de evolução. Nós começamos a nos desafiar em nome de Deus, a medir capacidades, certezas, verdades, como falamos antigamente, em nome de Deus. Aí, Jesus faz toda uma manobra espiritual, porque um ser já há milhões, bilhões de anos, sem necessidade de habitar o aparelho físico, se desdobra,
faz todo um planejamento, toda uma alteração espiritual e reencarna entre nós, de novo num corpo físico. Lendo o Evangelho, eu imagino para a espiritualidade que impacto ter Jesus entre nós. Um espírito vindo de mundos muito mais superiores para coordenar o nosso processo no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. No mundo em que nós aqui estamos, a título de nos melhorarmos, mesmo que através das dificuldades, através dos sofrimentos, das perdas, das dores, de toda a amplitude do capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, mesmo com aquela gama de dificuldades, Jesus, o governador do orbe terrestre, encarna entre nós. E vem aqui para que, através do seu exemplo, das suas caminhadas com os apóstolos, do seu comportamento, nos trouxesse de volta às reflexões, como um dia já havia feito Moisés, para que a gente voltasse novamente a prestar atenção em como deveria ser nosso comportamento a título de ter a tal evolução espiritual que tanto precisamos, a título de compreender, mas principalmente a título de praticar o que é esperado, o que nós mesmos nos comprometemos de praticar antes de retornar ao plano material. E aí Jesus fica pelo aquele período e está ainda não mais como corpo físico, mas à frente de todo o comando do orbe terrestre. E hoje, ainda nesse ciclo de necessidade de evolução, nós temos o Espiritismo. Essa doutrina que nos provoca a perceber que a interação intraplanos, que esse movimento necessário entre a espiritualidade e o plano material se faz cada vez mais presente na nossa rotina, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Nos alerta para perceber que cada vez mais as nossas crianças, a geração que está chegando, está transitando mais diretamente em intraplanos. Que de fato o planeta passa pelo processo de transição planetária. Que realmente nós estamos enfrentando uma fase, e aí os acontecimentos últimos nos fazem pelo menos refletir a respeito, mas estamos enfrentando uma fase aonde, de fato, o nosso planeta vai precisar deixar de ser de provas e expiações. Não chamo de regenerado, chamo de regenerando, porque não é uma simples chave que a gente vira e o Paulo, cheio de problema, cheio de defeito que é hoje, dorme e acorda maravilhoso. Não funciona assim. Porque mesmo que a hora seja agora, ainda assim é um processo. Nós nos transformaremos através da nossa compreensão
da necessidade de alterar em nós próprios algumas decisões. E como eu costumo falar, não é nos grandes projetos a mudança. Não está lá nos grandes projetos. Está exatamente nas pequenas transformações moral e espiritual que nós conseguimos executar no nosso dia a dia. Não é no grande projeto. Porque nós ficamos sempre procurando esperar aquele dia. Agora, quando eu me aposentar, agora, é que nem meu regime, né? Sempre a segunda e nunca chega. Mas agora, quando eu fazer isso, agora, quando eu fazer aquilo, daí eu vou conseguir. A gente fica esperando sempre aquele grande dia para iniciar aquele grande projeto de transformação. Não está aí a mudança. A mudança está nos pequenos detalhes. Aquilo que tu dizia assim, meu Deus, eu fazia aquilo há tanto tempo atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. É mesmo, eu fazia aquilo. Que ótimo, não faz mais. Próximo passo. Então é naquelas pequenas mudanças que a gente faz no nosso comportamento, na nossa forma de encarar as coisas, de ver as coisas, de aceitar as coisas, de entender que o outro também tem sua opinião e que o outro pode pensar diferente, não tem problema nenhum. De entender que eu não sou o dono da razão, mesmo que eu queira ser, mas não sou. Então é nessas pequenas mudanças que no final de uma existência nós ajuntamos todas e vai impactar positiva ou negativamente. Porque aqui o próximo ponto nos traz o exemplo da escola, né? E é bem assim o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Na escola não se traz matéria de 8ª série para uma criança na segunda. Por quê? Porque isso seria pegar o alqueire e tirar totalmente de cima da candeia. Vai cegar a criança. Ela não vai compreender nada. O nosso processo de desenvolvimento espiritual é dessa forma. Nós viemos nessa encarnação como se essa fosse a primeira série. Nos esforçamos, levantamos cedo, pegamos frio, estudamos, aprendemos e aí passamos para a segunda série. O processo reencarnatório não é muito diferente disso. Nós viemos com esse corpo, aqui está o Paulo, na existência anterior foi alguém, não tem como a gente lembrar, não é possível. A única coisa que eu sei é que quando o Paulo desencarnar e chegar a hora, ele vai para uma outra etapa. Para o que nós torcemos e trabalhamos? Para que da segunda seja para a terceira. Porque isso é um fluxo. Isso é um processo de melhoria. Até que em determinado momento está bem melhor. Está se formando. A parte boa para nos acalmar é que a gente não sai da segunda para a primeira. A gente pode até fazer a segunda de novo. Porque não aproveitou a possibilidade de evolução, pelo menos nos níveis que seriam precisos. Mas não volta para trás. Ninguém volta para trás. A gente pode andar pouco. Pode andar abaixo da expectativa do compromisso espiritual. Pode não ter evoluído muito, mas não volta para trás. Pode ter que repetir ano. Aí, como diz o nosso amigo Breno, alguém vai dizer assim, porque tu não conhece o meu marido, ou porque tu não conhece a minha mulher, né? Só para não. Aquilo, olha, já está melhor. Porque tu não conhece, já está melhor. Porque isso é processo de desenvolvimento. Isso é processo de evolução. É nós nos dedicando e pulando de degrau.
e evoluindo e melhorando. Teve um determinado estudo que o assunto estava nesse sentido, que nós estávamos falando sobre aqueles seres que, né, ainda conseguem esquartejar alguém. Desculpa ser meio pesado o exemplo, né, num momento de reflexão e de paz, mas eu acho que é próprio. E que nesse estudo nós falamos, esse ser não é ruim, mas Paulo, pelo amor de Deus, como é que alguém que esquarteja o outro não é ruim? Ele não é ruim. Ele não tem ainda a verdade. É claro que nós, com esse nosso afã, né, material, é óbvio que nós vamos odiar. Os programas nos ajudam a fazer isso também. É óbvio que nós vamos odiar aquele ser materializado que nós estamos vendo nessa encarnação. Que nós vamos achar que é um monstro. É claro, o apelo material leva para isso. Não tem como ser diferente. Ninguém vai conseguir não fazer. Mas aquele ser já evoluiu. Agora o Paulo enlouqueceu. O cara esquartejou alguém, ele veio dizer que aquele ser já evoluiu. Porque nas existências anteriores, ou no mundo que ele habitava, ele esquartejava e comia. Hoje ele só esquarteja. E daqui uns dias ele já não faz mais isso, e daqui uns dias, até que um momento da existência ele tem o mesmo comportamento de Jesus. Isso é processo de desenvolvimento. Mesmo aquele ser que para nós, porque nós somos especialistas no processo de julgar. Eu junto, né? Porque eu sou um dos piorzinhos aqui. A gente é especialista em julgar, em achar porquês, em achar porquê não. Mesmo os seres que nós julgamos com dificuldade, são seres que estão num processo de evolução. Até hoje é muito comum nós encontrarmos seres que têm Deus como um ser vingativo, que entende que nós carregamos cruz, que acredita ainda em castigo. Mas o que eu estou passando, Paulo, só pode ser castigo. Porque veio próximo de mim determinado ser para viver, conviver comigo, e é isso aí que tu vê, ó. Não é possível que isso não seja castigo. Então, vocês imaginem o quanto ainda tem de alqueire para ser retirado de cima da candeia. Nós acreditamos ainda em castigo. Nós ainda acreditamos que Deus é ruim. Nós achamos ainda que Deus nos abandonou. A gente não consegue ainda compreender que nós habitamos um mundo de causa e efeito. Que a vida é um bumerangue. Que tudo que nós atiramos para frente é o que nós recebemos. E o que é ainda um agravante é que nós, nesta vida que a gente se enxerga melhorzinho, sem fazer atrocidades, sem fazer o mal, sem desejar o mal, a gente não consegue ter visibilidade do que aconteceu nas existências anteriores. Então, além do bumerangue, que é o que nós estamos vendo, que são nossas ações cotidianas de hoje, a gente não tem visibilidade do passado. Então, será que Deus é tão vingativo? Será que é karma? Será que é pecado? Será que é castigo? Não é, meus amigos. É a luz que está se levantando aos poucos. Aos poucos nós vamos nos recuperando das dificuldades espirituais, das enfermidades espirituais que nós causamos no nosso processo de desenvolvimento espiritual. E é gradativo. Não precisa pressa. O que precisa é a gente não deixar de fato o alqueire fixo em cima da candeia.
Nós precisamos aos poucos ir levantando. Conforme nossos olhos vai conseguindo perceber, esse processo deve ser contínuo, porque é gradativo. A nossa maior dificuldade sempre vai ser o avanço moral. A tecnologia, a ciência, tudo isso cresce num processo absurdo de velocidade. O que nós não conseguimos, todos nós, é acompanhar esse crescimento intelectual, da ciência, tecnológico. Nós não conseguimos acompanhar esse processo moralmente. Porque para cada descoberta a gente acha uma maneira, né, de fazer o jeitinho para aquilo. Agora hoje já tem atestados de comorbidade para tomar a vacina primeiro, 400 pila. A gente acha uma maneira. Somos nós esse. Somos nós dentro do processo. A tecnologia vai mais rápido. E aí a gente vem com a moral e a parte espiritual num processo mais lento, mas é desse jeito mesmo. Só que as dores vão ser tantas, as dificuldades vão ser tantas, que nós vamos precisar, aos poucos, ir nos desenvolvendo. Aos poucos, os interesses financeiros das descobertas vão ficando menores e as descobertas passam a ser, de fato, um bem para a evolução de todos. Hoje as descobertas ainda são negócios. Com um tempo, nós vamos nos preocupar tanto com o nosso próximo, que esse ciclo vai se fechar de preocupação, de amor, de necessidade de auxiliar, que o crescimento moral a partir disso vai ser tão grande, que esses interesses começam a diminuir. E isso é um mundo regenerando. O mundo regenerando é quando nós começamos de fato a nos preocupar com o outro. E o Espiritismo, por ser uma doutrina que trata muito dessa ligação entre os dois mundos, dessa interface do plano espiritual com o plano material, que cada vez vai estar mais estreito, como nós já falamos, começa a nos trazer as clarezas. A gente começa a perceber que não é castigo. Ah, mas eu, perdi meu ente. Que não perdeu. A dor material do afastamento fala mais alto. Nós não estamos ainda prontos para encarar essas coisas espiritualmente, porque nós vivemos a matéria, então para a gente é uma perda, e é compreensível, e é relevante. Mas vai ter um momento que o alqueire não vai estar nada sob a candeia, e essa interface entre os planos, que o Espiritismo vem nos convidar a prestar atenção, a estudar, a compreender, porque não é possível que o nosso papel na crosta terrestre seja apenas esse que a gente vê material. Levanta cedo, toma banho, botar roupa, trabalhar, pagar conta, comer, dormir, levanta cedo. Não é possível que a gente veio aqui só fazer isso, né, gente? Não é possível que a gente ache que a gente só veio trabalhar, pagar conta, se alimentar e dormir. Porque daí aí começa a não casar mais. Mas por que aquele cônjuge? Mas por que aquele colega de trabalho que eu não aguento nem olhar para aquela mesa do lado, que eu não vou com a cara daquela criatura? Tá, mas o que ele te fez? Não me fez nada, mas não vou com a cara daquela criatura. Daí a gente começa a prestar atenção no cenário que foi montado nessa nossa encarnação e não fecha. Daí a gente começa a perceber que não é só levantar cedo, tomar banho, botar roupa, trabalhar, pagar conta, dormir, tem mais coisa. E aí a gente começa a estudar.
E aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa ligada. E não que tenha que aceitar, nós não estamos em condições de aceitar também, mas a gente começa a fazer interpretações do porquê de determinadas coisas. E o avanço se dá através disso, dessa compreensão. E o convite, já o horário se estendendo, é para que a gente consiga se perguntar. Lá vem o Paulo com as perguntas de novo, né? É que quando eu estou lendo, estudando para vir aqui, eu fico pensando, meu Deus, eu não estou fazendo nada disso. Eu vou ir lá falar para eles, mas não estou fazendo mais nada disso. Mas quem sabe falando, a gente consegue aprender e fazer, né? Às vezes falando tanto, a gente pega e aprende. Mas eu acho que a principal questão é nós nos perguntarmos: eu estou sendo o alqueire nessa existência? Eu estou encobrindo a candeia? Dentro dos meus círculos de relação, que tipo de luz eu estou conseguindo contribuir? No meu círculo familiar, o quanto que de candeia eu sou? No social, no profissional, o quanto que eu estou conseguindo contribuir com o crescimento de quem me rodeia? Filhos, né, que são uma responsabilidade muito grande. A gente lá, na nossa reunião pré-reencarnatória, a gente foi lá e estabeleceu com a espiritualidade, porque boa parte das reencarnações, elas são acordadas com os espíritos, através das necessidades que cada espírito tem no seu processo de desenvolvimento. Algumas não. Algumas são compulsivas mesmo. Porque alguns de nós, ao ver lá as coisinhas que nós temos que passar para melhorar, a gente diz, não volto lá. E aí algumas são compulsórias. Mas na grande maioria, como todos nós somos bonzinhos, queridos, elas são compartilhadas. A gente foi lá e estabeleceu um monte de coisa boa que ia fazer. Ia reencarnar junto com aqueles filhos que nós já tivemos problemas espirituais em existências passadas. Lá próximo de mim no trabalho ia estar também um outro ser, que a gente já teve umas coisinhas para acertar. Então a gente estabeleceu uma gama de situações que nos trariam para o processo de desenvolvimento. E agora a gente não está conseguindo avançar. Então o que fica é, eu estou sendo a luz para mim primeiro, porque sem compreensão eu não consigo ajudar, sem estudar, sem me desenvolver, sem entender o que eu posso ter vindo fazer aqui. Por que eu estou perto desse ser? O que eu vim fazer aqui perto desse ser? Que tipo de resgate? Que tipo de missão? E aí, através dessa interpretação, começar a modelar a existência a título de lidar com isso. E lidando bem com isso, desenvolve aquele ser e te desenvolve também. E aí as coisas começam, né, a girar favoravelmente rumo ao desenvolvimento espiritual. E na maioria das vezes, meus amigos, é nas modificações menores, é nas pequenas. Não busquem grandes projetos. Quem conseguir fazer grandes projetos, parabéns. Mas o processo de desenvolvimento espiritual está nas pequenas coisas. Para cada escolha necessita uma renúncia. E aí está a grande armadilha. Eu normalmente não estou disponível para renunciar coisas em favor de uma necessidade. Normalmente eu não estou disponível a deixar de fazer aquilo que me agrada, na maioria das vezes materialmente,
para atingir um objetivo que eu considero importante no meu processo de desenvolvimento espiritual. Nós não estamos ainda preparados para isso. Por isso é nos pequenos detalhes. Então vamos pensar assim: a luz física, essa que nós estamos vendo, faz muita falta. Não funciona o equipamento, não funciona a internet, né? Que daí para o mundo. Nós não conseguimos nos ver, faz muita falta. Mas a luz da compreensão, do entendimento, da visibilidade dos próximos passos que nós precisamos dar, é muito importante para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Agradeço a atenção e a paciência de todos, que tenhamos todos muita luz, muita paz, e aproveitem para, assim que possível, ler um pouco mais sobre o capítulo 24, porque eu trouxe só um pouquinho que eu consegui entender depois de ter lido 100 vezes. Tenho certeza que vocês lendo um pouco, vocês vão ter compreensões até melhor que as que eu trouxe. Fiquem na paz.